O que me traz nessa tribuna hoje é o tema que foi tratado aqui, em sua grande parte do pronunciamento, pelo senador Jorge Viana, a reforma política. Por isso não fiz a Vossa Excelência nenhuma parte, porque já era o tema que eu estou dedicando aqui à fala de hoje. E por que esse tema? Exatamente por aquilo que as nossas senadoras, colegas que me antecederam numa parte falaram. A importância que ele tem para o momento e a movimentação que o Senado brasileiro está fazendo em relação a esse tema. É claro que nos últimos tempos a reforma política eleitoral está servindo como uma panaceia para todos os males. Ou seja, temos problemas institucionais, temos problemas de representatividade, então acha-se que tem que fazer a reforma política o mais rápido possível para poder resolver. Também acho que temos que fazer uma reforma política eleitoral, também acho que o nosso sistema precisa de correções, mas o que nós acabamos vendo com a pressa foi o resultado de uma votação na Câmara dos Deputados que acabou decepcionando muito o Parlamento, aqui no Senado, mas também parte da sociedade, porque não tratou dos pontos que são os pontos que, sob a minha ótica, e também penso do senador Jorge Viana, que aqui me antecedeu, são os mais importantes para que a gente realmente enfrente a crise de representatividade. E nós, sem dúvida nenhuma, estamos numa crise política. E eu queria resgatar, só para situar essa crise política, uma fala do ex-presidente dessa casa, senador José Sarney, em que ele fez uma discussão sobre a reforma política e eleitoral e fez um discurso muito interessante aqui dessa tribuna, falando algumas questões importantes que antecedem, que fazem uma reflexão e antecedem a definição de como a gente tem que mudar as coisas. Dizia ele, a crise política atinge as instituições democráticas. Há muito vítimas do problema da representatividade. Quando a tecnologia da informação, em tempo real, gera um desgaste da vontade eleitoral, que tem que competir com as cobranças da mídia e o senso de urgência, das soluções que não são compatíveis com o que podem fazer os poderes da República. Se espera do Executivo, por exemplo, que se faça obras em tempo recorde, quando as rotinas de licenciamento e as intervenções de órgãos reguladores as prolonga por anos. Do Legislativo que, com as leis, mude da noite para o dia a natureza das coisas, sem lembrar que as leis levam tempo para fazer efeito. Do Judiciário que condene e prenda, ignorando os ritos que prolongam a prestação jurídica. Nas várias esferas de poder, reagimos com senso de urgência na tentativa de responder a essas vozes. Os parlamentares, nós, somos considerados como os primeiros repudiados. Representamos o político por excelência. Na dicotomia entre a vontade do eleitor e a solução dos problemas cotidianos, fora do alcance da ação legislativa. Este fenômeno, que se repete em escala mundial, se torna muito mais agudo entre nós pela peculiaridade do voto proporcional uninominal que leva o eleitor a desconhecer quem elegeu. Ou seja, o senador faz aqui uma análise do que gera a crise política e por que ela é gerada, e também o que distancia o parlamento, que, segundo ele, é o parlamento que fortalece a democracia, que distancia do eleitor. E ele continua falando que o Congresso Nacional precisa ser fortalecido. Não há democracia forte e uma democracia frágil é um prenúncio de decomposição, sem um Congresso forte. Sem ela, perde-se a liberdade e surgem as fórmulas salvadoras. Por que eu quis fazer essa reflexão, relembrando esse pronunciamento do senador Sarney? Para que a gente não tenha fórmulas salvadoras, não ache que votações apressadas ou avaliações superficiais possam, de fato, nos trazer respostas para problemas profundos, para problemas críticos, para problemas mais graves. Por isso eu queria enaltecer muito aqui a atitude do presidente dessa casa, do senador Renan Calheiros, que formou uma comissão ampla, representada por diversos senadores e diversos partidos políticos, para discutir essa reforma eleitoral. Tanto a proposta que vem para a Câmara,
também o que já tramita aqui no Senado e fazer uma reflexão sobre a nossa capacidade de dar respostas ao que a sociedade cobra, de melhorar a representatividade política e as respostas que temos que dar à sociedade. Quero parabenizar o senador Jorge Viana, que preside essa comissão, também o senador Romero Jucá, que vai ser o seu relator, e dizer que tenho certeza que o aprofundamento do debate poderá nos levar a uma saída que efetivamente dê respostas à população. Nós não vamos conseguir resolver todos os problemas. Não vamos conseguir, senadora Vanessa, fazer talvez as mudanças mais profundas que poderíamos fazer, porque não temos o tempo necessário e porque não há consenso estabelecido, formatado entre nós. Mas acho que temos que ver aquilo que é de maior consenso para que nós comecemos a mexer e comecemos a dar resposta à sociedade. Não uma resposta superficial, mas uma resposta que efetivamente mude a relação de poder e fortaleça a democracia. E aí, como disse aqui o senador Jorge Viana, também penso que são 2 pontos importantes que nós temos que ter foco nessa reforma. O primeiro, o fortalecimento dos partidos. O segundo, o custo das campanhas eleitorais. Fortalecimento dos partidos é fundamental para o fortalecimento da democracia e da representatividade parlamentar. Partidos fracos implicam dificuldade maior de se construir base de apoio. Partidos fracos dificultam a possibilidade de uma reforma administrativa para a redução do número de ministérios. Acordos com lideranças não são suficientes, pois os liderados podem não acatá-los, o que leva o governo a necessitar de acordos individuais, que em geral envolvem nomeações para cargos e liberação de emendas ao orçamento. Com partidos fracos, o eleitor corre o risco de votar em um candidato majoritário por um partido e ver esse político mudar de partido, perdendo o significado do voto. Portanto, nós precisamos fortalecer os partidos. E aí é importante tratar do sistema eleitoral. A Câmara aprovou o chamado, ou discutiu o chamado distritão. Por pouco não aprovou. Eu tenho críticas também ao nosso sistema de voto proporcional com lista aberta, onde você vota no indivíduo, não fortalece o partido e o eleitor muitas vezes nem lembra em quem votou. E o partido fica refém do voto do indivíduo. Eu sou favorável às listas fechadas, mas sei da dificuldade de nós passarmos esse sistema aqui por essa casa, porque nem todos pensam dessa forma. Então, nós teríamos que caminhar para algo no sentido misto. E talvez fosse importante, se nós não quisermos votar o distrital misto para todas as eleições, nós aproveitarmos aqui um projeto do senador José Serra, que foi votado pela Comissão de Constituição e Justiça, que estabelece o voto distrital para cidades com mais de 200 mil habitantes, 200 mil eleitores, para a eleição de vereadores. Se nós pudéssemos adequar esse projeto ao distrital misto e a Câmara entendesse isso como importante, eu acho que nós teríamos condições de verificar a forma como esse sistema eleitoral poderia fortalecer tanto os eleitos como os partidos. E eu não tenho dúvidas de que é isso que nós precisamos no nosso sistema eleitoral. Outro aspecto que é importante é a cláusula de barreira ao desempenho. Não é possível que nós tenhamos tantos partidos criados no afogadilho do interesse desse ou daquele líder político e que depois esses partidos passem a fazer parte de negociações no processo eleitoral. Não quero me referir aqui a partidos menores históricos e sei aqui da importância que tem o Partido Comunista do Brasil, o Partido de Vossa Excelência, a senadora Graziotin. Mas nós não podemos permitir, para proteger partidos históricos, que outros partidos proliferem. Nós temos que encontrar um meio para que a gente impeça isso. Se não é pela representatividade apenas, como que nós fazemos para que o nosso sistema eleitoral não seja um sistema pródigo na criação de legendas que não representam, como representa o Partido Comunista do Brasil, que não representam uma ideologia, não representam ideias, não representam programas, a não ser interesses próprios de algumas lideranças. Acho que isso é urgente e, com certeza, nós fortaleceríamos os partidos políticos. A Câmara já fez uma cláusula de barreira, ou seja, os partidos que não tiverem um representante não terão direito
ao fundo partidário. Eu iria além disso, eu acho que nós temos que aumentar essa representatividade na Câmara para barrar acesso ao fundo partidário e também ao tempo de rádio e televisão, que é muito, na maioria das vezes, é aquilo que é utilizado para fazer as negociações em composições e em acordos políticos eleitorais. O fim das coligações proporcionais. Coligação é em torno de programa, coligação é em torno de objetivo, de metas, daquilo que eu defendo de desenvolvimento para o meu país, para o meu governo, para o meu município, e não para uma eleição proporcional, onde o que vale é a soma matemática dos votos que recebem os candidatos com os partidos que participam da coligação. Não tem justificativa nisso. Então, vamos migrar direto para uma federação partidária, onde você tem, inclusive, depois da eleição, o compromisso de continuidade desta frente. Então, acho que nós temos que pensar nisso também. E, claro, a questão da fidelidade partidária, que eu acho muito importante. Não dá para mudar de partido como a gente muda de roupa. Não dá para mudar de partido como você faz uma mudança de clube. Partido é algo que te identifica com uma história, com uma visão de mundo, com aspectos sobre o desenvolvimento, sobre como a sociedade se organiza. Por isso a importância da fidelidade partidária. Obviamente que nós não queremos uma camisa de força. De tempo em tempo pode ser dado aos parlamentares, até porque os partidos também podem mudar, a opção de fazer a transferência partidária. Mas o que não pode é essa permissividade de fazer as mudanças. E, claro, agora é proibido isso, nós temos enfaticamente decisões, inclusive judiciais, e proibimos por lei, mas tinha a situação que era a criação de um novo partido, o que também já foi dificultado pela Câmara dos Deputados. E aí eu quero entrar no segundo ponto que eu acho fundamental, que é o financiamento de campanha. Eu acho que dificilmente vamos conseguir reverter o que a Câmara fez. Eu sinto muito que a Câmara tenha mantido o financiamento privado de campanha. Sinto muito, porque empresa não vota, empresa não manifesta sua vontade política. E é em razão exatamente desses financiamentos que nós estamos vendo tantos problemas. Aí você tem o questionamento se o financiamento legal proveio de verba ilegal, se atendeu a um partido, se atendeu dois. Hoje as empresas doam para todos os partidos. Então, eu acho que nós temos que mudar isso. A Câmara aprovou que só partidos políticos podem receber recursos empresariais. Bom, eu preferia, sinceramente, que nós tivéssemos apenas o financiamento público, quando, no máximo, com a garantia de que o eleitor, a pessoa física, pudesse também contribuir. Mas penso que não é isso que vai prevalecer nessa casa. Então, pelo menos, que a gente consiga aqui determinar limite. Quer dizer, uma empresa não pode doar ilimitadamente, não pode doar para todos os partidos. Então, vamos dizer, uma grande empresa, ela pode doar em toda eleição para todos os partidos, por exemplo, 500 mil ou 1 milhão. Mais do que isso não pode. E nós temos que ter limite de despesas. Não é possível uma campanha custar caro, como disse o senador Jorge Vieira aqui. Quer dizer, Viana, para a gente ter competitividade tem que ter muito dinheiro. É dinheiro para fazer programa de TV, é dinheiro para fazer material de campanha, é dinheiro para viajar, é dinheiro para cabo eleitoral. Não é possível, não é possível. Programa de TV não pode ser do jeito que é. Parece uma produção cinematográfica, você vira um artista ao invés de ser um debatedor da política. Nós temos que mudar isso. E tenho certeza que essa comissão que nós estamos discutindo, senhor presidente, vai ser muito útil para fazer esse debate. Concedo a parte à senadora Ana Amélia. Senadora Gleisi Hoffmann, eu penso que o tema não se esgota e a gente diz água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, quanto mais falarmos sobre isso, mais informação nós vamos ter, o apoio da sociedade, porque, como disse Vossa Excelência, são 32 partidos, senador, 29 na Câmara dos Deputados. Como é que vai se acomodar
E aí como fica a tal governabilidade também para você fazer concessões a torto e a direito, que eu digo. É muito difícil. Então, a cláusula de barreira é uma necessidade até para a consolidação de um sistema mais democrático, mais do ponto de vista de partidos fortes. Também essa coisa de mudar de partido, também concordo com Vossa Excelência, é preciso ter um pouco de estabilidade, não é por conta de que num partido tem pessoas assim ou assado que você vai sair do partido. Você tem que fazer o seu papel, trabalhar corretamente e mostrar que é possível, sim. Não adianta. Onde tem pessoas, tem problemas. Em qualquer setor, não é só na área política. É que a nossa área, Senado, Câmara, uma Assembleia, nós somos vulneráveis. Nós somos casa da Geni, todo mundo bate. Então, não se tem o mesmo tratamento com outros poderes da República em relação ao que tem. Então, eu falo com muita tranquilidade, com consciência tranquila de quem aqui está trabalhando, mas vejo, como fui jornalista há muito tempo, às vezes se pinta uma coisa, dá um lado só, uma versão, não se dá completa informação. Isso é uma carência que nós temos na forma de dizer o que está acontecendo de real. Então, reduzir o custo de campanha é fundamental. É como disse Vossa Excelência, eu falei há pouco no à parte ao senador Jorge Viana, é produção cinematográfica, produção digital, digitalizada, umas coisas absolutamente, digamos, caras, né? Efeitos especiais. Não, fazer uma coisa mais natural, mas como é. E muito mais barata, uma produção mais barata. Então, a gente vê que pessoas aí, né, produtores de televisão, se formam para trabalhar exclusivamente em campanhas eleitorais, porque é cinema, é produção de cinema. E não é isso, tem que ser real, não pode ser ficção. O cinema é ficção, nós temos que fazer uma campanha real. E, para ser real, tem que ser muito barato, porque o país não suporta mais o que nós estamos vivendo em relação a isso. E essa comissão já está trabalhando com muito afinco pelo senador Jorge Viana, como ele fez o relatório aqui, tem feito o relatório periódico, e a abordagem de Vossa Excelência chega nesse momento de a gente insistir nesse tema, a questão do excesso de partidos, a necessidade de uma cláusula de barreira. Não somos, como disse Vossa Excelência, contrários a partidos que têm presença aqui no Senado, na Câmara. O PCdoB é um partido, não é um dos maiores partidos, mas tem representação, tem parlamentares eleitos. Agora, tem alguns que não têm e têm representação também no parlamento. Então, essa é a questão que a gente precisa rediscutir, mantendo a democracia, mantendo as instituições fortes, mas com essa moralização dos procedimentos e da conduta, especialmente numa campanha eleitoral. Hoje, uma campanha até para vereador, senadora, está custando muito caro. Até para uma campanha para vereador, que seria assim na base do município pequeno ou médio. Então, a gente tem que fazer digamos, um arranjo geral, uma faxina geral para melhorar e para que a população olhe para a política como uma necessidade essencial num regime democrático. Então, parabéns, senadora Gleice, pela abordagem do tema. Obrigada, senadora Ana Amélia. Agradeço a parte de Vossa Excelência. E eu acho que uma coisa positiva que nós estamos tendo é que há uma convergência, pelo menos aqui no Senado. Eu participei de 2 reuniões da comissão, eu faço parte. Amanhã nós vamos ter reunião às 14 horas. E me parece assim uma vontade muito grande dos senadores em acertar isso, em realmente dar uma solução, um resultado para a sociedade, e não apenas defender o seu ponto de vista. Tanto que os partidos, as lideranças até estão abrindo mão de questões que eram muito firmes, né, em relação a essa discussão no passado. O próprio PT, por exemplo, como financiamento puro público, como a questão do voto em lista fechada. Quer dizer, nós temos que ter uma certa maleabilidade para que a gente possa avançar. E eu acho que se nós conseguirmos resolver, né, esses 2 problemas principais, que é custo de campanha, financiamento de campanha e fortalecimento dos partidos políticos, nós vamos estar dando já um passo muito grande para melhorar o nosso sistema eleitoral e, por consequência, a democracia brasileira, porque é disso que nós estamos falando. Nós não podemos ter uma democracia fortalecida se aquilo que leva a essa democracia tem vícios, tem problemas, tem desvios, né? Então, eu acho que nós temos essa responsabilidade, espero que o Senado consiga realmente fazer esse equilíbrio. Eu gosto muito de uma história que o senador José Sarney conta, eu estou falando isso porque eu li aqui no discurso dele. Ele diz assim: bom, nós temos um sistema bicameral, e aí eu já aproveito para falar, porque
A Câmara aprovou mandato de 5 anos para todo mundo, né, para senadores, para deputados. Eu acho que seria mais lógico, então, acabar com o sistema bicameral, fazer só unicameral. 5 anos faz só a Câmara, um grande parlamento. Mas aí o senador Sarney conta uma historinha o seguinte, ele diz, olha, os Estados Unidos, quando estavam para definir o regime de representação deles, queriam algo próximo à Inglaterra. Mas não podia ser como o regime inglês, a Câmara dos Lordes e a Câmara do Povo, né? Porque eles estavam se contrapondo, inclusive, àquele modelo de realeza. Eles eram um Estado federado. E discutiram por muito tempo. E diz o senador Sarney que até orações fizeram para que Deus iluminasse que tipo de sistema eles teriam de representatividade parlamentar. Bom, depois de muito pensar, uns 3 dias em reunião, tiveram uma ideia, um dos assessores do presidente teve uma ideia e disse, olha, nós podemos fazer sim um sistema bicameral. Nós podemos ter a representação do povo, que é proporcional pelo número de pessoas em cada estado, em cada distrito, mas ter também a representação do Estado federado. Não vai ser a Câmara dos Lordes, mas vai ser a representação daqueles que vão defender o seu Estado enquanto território. Aí nasceu o Senado americano, enfim, e a Câmara. E o nosso sistema é parecido também, foi copiado de lá, que é um sistema bicameral. Então, dizia o ex-presidente Sarney, assim, a Câmara é onde as coisas chegam quente, e no Senado é onde a gente põe um pouco de equilíbrio. É que nem uma xícara. Então, se o chá está muito quente, eu tento tomar na xícara, dá dificuldade. Eu derramo um pouco no pires, ele esfria. E eu penso que essa comparação que ele faz é importante para a gente ter a noção de quanto é relevante você ter um espaço de discussão que traga um pouco o equilíbrio e uma visão mais sistêmica do país, das relações e das instituições. Porque, às vezes, a gente, no afã de querer mudar, acaba destruindo aquilo que nós já construímos, né? E nem sempre é assim. Então, acho que a gente tem que ir construindo em cima das experiências boas, descartando as ruins, mas ir avançando. Falo também, faço essa referência também por conta do Instituto da Reeleição. O Instituto da Reeleição, a Câmara mudou o Instituto da Reeleição, ou seja, acabou com a reeleição. Nós temos no Partido dos Trabalhadores, sempre tivemos uma posição contrária ao Instituto da Reeleição, votamos contra, perdemos, agora temos a reeleição. Nós não temos 30 anos de experiência do Instituto da Reeleição. Aí nós vamos jogar agora fora esse instituto, porque tem uma crítica conjuntural a uma situação da eleição ou da reeleição da presidenta Dilma. Para se ter uma ideia, senadora Ana Amélia, eu tenho aqui um artigo que foi feito pelo Alberto Carlos Almeida sobre a questão da reeleição. E ele diz o seguinte, que desde 98, cerca de 69% dos governadores e 61% dos prefeitos foram reeleitos. Em 2012, menos de 55% que disputaram a reeleição venceram. E em 2014, somente 11 governadores foram reconduzidos ao cargo, mostrando que o Instituto da Reeleição não traz, por consequência automática, a reeleição de quem está. Isso que ele nem computou aqui, quem deixou de ser candidato, porque já achava que não tinha condições de se reeleger. Aí ele vai além e diz, claro, nós sabemos que a pessoa que disputa no cargo acaba tendo mais benefícios, mas então vamos botar regras para que a pessoa não dispute no cargo. Ela se licencia, sai do cargo e não disputa. O que não dá é para a gente tentar fazer uma mudança sem que nem do ponto de vista da história a gente teve tempo de analisar o seu mérito e, como dizer, e nós jogamos a água da bacia com o bebê junto, sem, na realidade, salvar os aspectos positivos que nós tivemos, inclusive de continuidade de mandatos que melhoraram situações importantes. E olha que eu falo isso e disputei num estado contra a reeleição de um governador que estava no mandato. Mas eu acho que a gente tem que ter mais cautela quando a gente apresenta soluções. E, por último, queria aqui falar também de um tema que é importante na reforma política, que é a participação das mulheres. Nós fizemos uma verdadeira articulação das mulheres senadoras e deputadas aqui no Senado, sob a coordenação da senadora Vanessa Graziotin, nossa procuradora da mulher,
conseguimos chegar a um acordo de uma proposta, né, para que as mulheres tenham representatividade no assento do Parlamento, da Câmara dos Deputados, das Assembleias, das câmaras, para que os partidos invistam nas mulheres para participar, porque hoje, só como candidatas, o que acontece? Os partidos, muitas vezes, preenchem essas vagas com candidaturas laranjas, não com mulheres efetivamente que têm condições de disputar. E a mulher não se sente estimulada, porque o partido não investe, não ajuda, não faz de forma diferenciada a ela se preparar para a disputa política. Então, chegamos a um acordo que foi um acordo, no meu entender, muito importante, que começava com 10% das cadeiras do parlamento definidas para as mulheres, depois 12% e depois 15% na terceira eleição. Me parecia que era uma fórmula justa e equilibrada. E, infelizmente, perdemos por muito pouco. Mas acho, senadora Vanessa Graziotin, que nós não podemos desistir. Sei que Vossa Excelência já está rearticulando. E queria lembrar, Vossa Excelência, que nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e está aguardando para incluir na ordem do dia, um projeto que eu apresentei, que é um projeto de lei complementar, não é uma PEC, que é o projeto 78. Esse projeto de lei complementar, ele define 50% das vagas para as mulheres nas câmaras na Câmara dos Deputados, Assembleia e Câmara de Vereadores. Claro que isso não passa, até porque nós já tivemos um acordo feito com um número menor. Mas como esse projeto já está votado na CCJ, basta incluí-lo no plenário, nós poderíamos, no esforço com as senadoras, fazer uma emenda e resgatar a proposta que nós votamos, que foi apresentada à Câmara dos Vereadores. Ao invés de PEC, nós fazíamos através de uma lei complementar, que exige um menor número de senadores para aprovar. E nós já poderíamos aprovar esta medida como uma das primeiras da Comissão da Reforma Política que foi criada aqui pelo presidente Renan Calheiros. Então, eu penso que nós temos temas, temos bastantes desafios, mas eu quero dizer que eu estou muito esperançosa que essa comissão, e pelo comportamento que eu vi dos senadores, pela atitude que vi dos senadores de todos os partidos, de querer acertar, de querer responder à sociedade com algo concreto, que efetivamente faça diferença, estou muito esperançosa que nós tenhamos um avanço significativo. Concedo uma parte à senadora Vanessa. Eu agradeço, senadora Gleisi. Já estava me preparando para iniciar minha fala, quando Vossa Excelência conclui a sua, quando entendi que deveria fazer a parte, que Vossa Excelência tem razão. Nós tivemos, apesar do resultado não ter sido positivo, de não termos conseguido aprovar a emenda constitucional na Câmara, mas foram 293 votos favoráveis. Muito expressivo. E muita dúvida ainda por parte dos senhores deputados, sobretudo em relação ao conteúdo da emenda apresentada. Vossa Excelência tem projeto, várias outras senadoras têm projeto, e amanhã nós faremos o nosso primeiro encontro aqui no Senado Federal. Posteriormente, nos reuniremos com as deputadas para ver o caminho que nós devemos trilhar. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma. O caminho passa a ser o Senado Federal. Tenho certeza, convicção absoluta, se nós tivermos a capacidade de colocar esse tema no centro do debate da Comissão Especial e, posteriormente, no plenário, nós temos condições, sim, senadora Gleisi, de mudar essa cota em favor das mulheres brasileiras. Afinal de contas, seremos um dos últimos países que deverá promover essa mudança. A Argentina, numa única eleição, depois de uma reforma política, passou a fazer com que as mulheres tivessem uma representatividade que foi dos 13% para 37%. Quiçá a gente conquiste essa mesma vitória aqui. E eu tenho ficado muito feliz nesses últimos dias, porque não sei se Vossa Excelência tem também prestado atenção, mas cada vez mais aumenta o número de matérias publicitárias, de matérias jornalísticas, não publicitárias, jornalísticas, e de artigos que são publicados nos grandes jornais, na grande imprensa brasileira, todos eles favoráveis a uma maior presença das mulheres na política brasileira. Não tenho dúvida que isso é muito fruto do trabalho de Vossa Excelência e de tantas outras mulheres bravas e guerreiras que aqui estão. Parabéns, senadora Gleisi. Obrigada, senadora Vanessa. Eu que parabenizo, porque Vossa Excelência tem sido uma guerreira nesse tema.
tem nos coordenado, tem insistido e, graças a essa organização proporcionada pela Procuradoria aqui do Senado, Procuradoria da Mulher, nós conseguimos colocar esse assunto como um assunto importante no debate da reforma política, o que mostra a votação na Câmara. Só queria fazer uma correção, o meu projeto é o número 287. Ele altera, na realidade, a Lei Complementar número 78. Para finalizar aqui, senhor presidente, eu queria apenas fazer um agradecimento muito grande ao nosso ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, ao nosso ministro da Fazenda, Joaquim Levy, ao nosso secretário da Receita, Jorge Rachid, e também ao secretário executivo do Ministério da Fazenda, doutor Tarcísio, pela publicação no dia de hoje da Portaria 415, a portaria que prorroga por 1 ano a entrada em vigor da determinação para reduzir a cota de compra nas fronteiras de $300 por $150. Esse é um tema que nós já lutávamos bastante. Senadora Ana Amélia, inclusive, também já diversas vezes fez essa cobrança da tribuna e hoje nós estamos comemorando que conseguimos o prazo de 1 ano para que essa nova cota reduzida entre em vigor. Até porque a gente sabe o impacto que tem isso. Reduzir de $300 para 150 a compra nas fronteiras brasileiras afeta o turismo, afeta o comércio, não só do país estrangeiro, do país vizinho, mas do nosso também. Foz do Iguaçu, por exemplo, com a cota de $300, qualificou muito seu turismo de compra. Nós não temos mais um turismo de sacoleiros, não temos mais um turismo de repasse ou de contrabando. Melhorou e melhorou para os hotéis, para os serviços, para os restaurantes, para as lanchonetes que ficam do lado brasileiro. Então, isso é importante, né? A gente não fazer uma mudança abrupta. A Fazenda entendeu, o Ministério de Relações Exteriores também entendeu. Nós temos 1 ano e agora a gente pode discutir com muita responsabilidade a implementação dos free shoppings nas fronteiras brasileiras. Então, queria agradecer muito o Itamaraty e o Ministério da Fazenda e também a compreensão da presidenta Dilma por podermos ter alterada a data e entrada em vigor. Era também uma reivindicação muito grande do Paraguai, e falo do Paraguai porque é o país com que o meu estado, o estado do Paraná, tem a sua maior fronteira, a fronteira mais populosa, que, aliás, é a fronteira mais populosa do Brasil. Muito obrigada, senhor.